Cadê meus companheiros de câmera? Ali, a Sara voltou, a Ailton, a Márcia, senão fica aqui sozinha. Tem perigo de ficar sozinha, não. Oh, meu Deus. Então tá bom. Obrigada. Bom, em relação à inteligência emocional, Professora, ficou claro? Alguém? Oi, Márcia, pode falar. antes da senhora continuar, tira uma dúvida que eu tenho. Às vezes é a minha coisa, mas eu não sei. A psicoterapia, o psicoterapeuta e a terapia e o psicólogo. Tem alguma diferença de psicoterapia e terapia? A palavra terapia, ela é mais abrangente. Ela pode ser utilizada, inclusive, em outras áreas profissionais. Então, o fisioterapeuta, tá vendo o nome? Ele faz terapia, atendimento terapêutico. Qualquer pessoa que lida com atendimento, pode ser inclusive uma área alternativa, ela pode dizer, por exemplo, tem gente que lida com pedras, cristais, como é que chama? Aromas não, cheiro não, como é que chama? Esqueci o trem. Tem a questão das cores, né? Então, isso são terapias alternativas, mas não é da psicologia. Quando a gente está falando da psicologia, é psicoterapia. Entendeu? É ligado à psicologia. Psicoterapia, psicoterapeuta. Ficou claro? Ficou. Okay. Obrigada. Por nada. Sobre a inteligência emocional, ficou alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta ou acrescentar alguma coisa? Ficou claro? Vamos refletir um pouco mais agora, tentar usar a nossa inteligência emocional, agora que vocês têm consciência, vamos tentar, talvez, controlar um pouco mais as nossas emoções, entender a nossa emoção, nomear a nossa emoção, fazer isso com o outro, tente fazer esse exercício com as pessoas que você conhece. Professora. Oi, Ailton. Eu senti falta, óbvio que também, não sei se é o objetivo do livro, né? Mas tem se falado muito hoje em inteligência artificial, que já é um próximo, aí, está muito não sei se é modismo, mas a tecnologia está exigindo muito esse assunto, ele é muito atual. E qual a razão de não tratarmos disso junto com a inteligência emocional, inteligência artificial? Porque aqui a gente está falando do desenvolvimento cognitivo do ser humano, da capacidade de cognição que nós temos, sem utilização de tecnologia. Eu não preciso de nenhuma máquina, de nenhum software. Eu mesma, como adulto, eu tenho agora capacidade de ter mais inteligência emocional. Se espera que um adulto não tenha uma reação tão infantil. Por exemplo, uma criança, quando ela está numa fila, se é uma criança de 1 ano, ela não tem paciência de esperar numa fila. Se é um brinquedinho do parque, a mãe, a tia, o irmãozinho, vai ter que ficar lá na fila esperando, porque a criança de 1 ano não vai esperar na fila, certo? Quando a gente é adulto, a gente pode até não gostar, mas ficamos em fila de banco, de tantos lugares a gente fica na fila de atendimento, 2 horas, até na Disney tem fila, até em monumentos culturais na Europa tem fila, e a gente fica 2, 3 horas na fila achando bom, porque vai entrar naquele museu famoso que você gostaria muito de conhecer. A fila para entrar na Torre Eiffel fica umas 2 horas de fila para comprar o ingresso, mais 1 hora de fila pelo menos para entrar no elevador. Então, aquele glamour todo que a gente vê, a pessoa lá tirando foto e sobe, e que lindo, ninguém imagina o perrengue que é
vai esperar um tempão para poder subir lá naquela torre e tirar uma foto, né? Então, assim, o adulto já tem capacidade de esperar, a criança não. Já pensou se nós não evoluíssemos, Ailton? Se nós não tivéssemos a capacidade cognitiva de evolução, de desenvolvimento? Quando adulto, na fila do banco, a gente daria birra. A gente ia deitar no chão e gritar. Uma vez eu estava na fila do drive-thru do McDonald's e eu vi um adulto dar birra, gente. É tão interessante a gente ver um adulto dar birra, dá vontade de rir, porque assim, o cara estava na frente do nosso carro, 2 carros na frente, uma caminhonete bem grandona e o carro lá na fila. A fila estava muito lenta, a gente esperou muito tempo na fila e quando chegou a vez dele, não tinha mais sorvete. Era um dia quente como hoje, já era quase meia-noite e ele tinha entrado na fila do drive-thru do McDonald's para comprar uma casquinha. Não tinha sorvete, acabou. Ok, gente, eu sou uma pessoa adulta, a pessoa da loja me fala que o produto que eu quero não tem. Oh, mas que pena, né? Oh, gente, vou ter que procurar sorvete em outro lugar. Beleza, tchau, obrigado. Não é assim? Não. Ele apelou, ele desceu do carro e falou assim, como que vocês me deixam ficar 40 minutos nessa fila só para agora me dizer que não tem sorvete? Aí a gente adivinha o pedido do indivíduo que está na fila? E ele falou, eu não saio daqui sem um sorvete. Teve que um rapaz de um carro lá de trás descer e ir lá conversar com ele e falar assim, moço, eu entendo que você tá chateado porque não tem seu sorvete, mas eu tô com criança no carro e ela tá chorando porque ela quer andar, porque ela quer ganhar o brinquedinho do McLanche Feliz. Será que você podia, por favor, porque assim, gente, vocês sabem que lá no drive-thru, se o carro que está na frente não andar, não tem jeito, você não volta, você não vai para frente, você não ultrapassa. E o cara emburrou, o cara da caminhonete emburrou, falou que enquanto não arrumasse um sorvete para ele não ia sair da fila. Isso é um comportamento não vou ter nem medo de falar isso, porque ninguém conhece, nem eu sei quem é o nome do cara, não estou falando o nome, ele é um burro emocional. Ele não cresceu, ele não desenvolveu, ele não amadureceu a parte cognitiva necessária para entender que tem problema na vida da gente. Infelizmente, é o que tem para hoje, nós não podemos fazer nada. Vida que segue, não é? Não, ele deu birra, desceu do carro e falou, eu não saio daqui ninguém me... Ué, gente, alguém ia ter que transformar num sorvete para poder dar para o indivíduo. Até que alguém com muita paciência, que tinha gente que estava querendo também, alguns burrinhos emocionais, começaram a buzinar, como se buzinar fizesse algum carro andar, né? Alguns começaram a apelar, a gritar com a mão para fora do carro, isso também não resolve. Aí um mais paciente, que foi esse pai de uma criança que estava chorando, foi pedir, por favor, para ele compreender, para ele andar, para ele tirar o carro, pronto. Aí ele ainda gritou com a moça de dentro do balcão, falou, ó, eu tô saindo só por causa dele, porque ele tá com criança, porque se não fosse ele, eu ia ficar aqui até ganhar meu sorvete. Falei, gente, ele não vai parar a birra dele, não. Então, esse tipo de situação mostra pra gente que tem adultos que não desenvolvem inteligência emocional. Oi, Márcia. Eu concordo com essa coisa, mas não seria um outro ponto. Por exemplo, se lá eles tivessem feito assim que tivesse acabado o produto, avisasse quem estava na fila. Não tem jeito de sair da fila, Márcia. Fica uma série de carros enfileirados. Não, tudo bem que fique enfileirado, mas pelo menos ele saberia que ele já não teria mais. Talvez tivesse acabado naquele momento, né? Eu sou de acordo assim, se o produto não existe, não tem por que deixar as pessoas que possivelmente vão querer o produto desinformada disso. Sim, porque eu acho que a pessoa tem direito a escolher, de repente ele poderia até ter outra atitude. Sim, Márcia, mas a questão,
Sim, mas a questão Nada que se põe aqui justifica a atitude mimada dele. a questão que se põe aqui, Márcia, não é se o McDonald's errou, se a loja acertou, se a loja errou. A questão que está aqui não é essa. A questão é, você, mesmo não concordando de ter ficado na fila tanto tempo, você teria uma atitude como essa? Não. Nós não teríamos uma atitude como essa, mesmo a gente não gostando. Aí que está a grande diferença. Eu posso sentir raiva, eu posso ficar chateada, eu posso ficar triste, mas eu não vou ter uma atitude imatura e infantil. Eu vou ter uma atitude de pessoa adulta, que é o que se espera para a minha idade. Então, existem algumas atitudes de adulto que é como a Raquel falou, nada justifica. Não é porque não tem um produto. Uma coisa não pode justificar a outra. Se alguém vem com 5 pedras na mão e é grosseiro com você, e você for de volta, o caos está feito. Eu não estou justificando a atitude dele, não. Eu entendi. Só disse que poderia amenizar, porque a gente não sabe o que cada um vive, infelizmente. Eu entendi, mas mesmo assim... É assim. Eu entendi. Eu não discordo. Eu entendo que as pessoas têm que ter essa ponderação e esse equilíbrio, né? Ok. Mas, assim, eu gosto de ter opção para minhas coisas. Eu gosto de ser informada. Eu vou fazer o que ele fez. Eu entendi seu ponto de vista, mas realmente a atitude dele foi extremamente primitiva, selvagem. É exatamente nesse ponto que nós temos que perceber o desenvolvimento, né? A criança, ela é primitiva, ela não tem regra, ela não tem ideia do que pode, do que não pode. Nós vamos ensinando a criança até a seguir regras sociais. E aí tem alguns indivíduos que talvez não receberam muitos nãos na infância, foram muito mimados, sempre receberam sim, sempre foram atendidos na hora. E aí, quando se encontra com um não, fica frustrado. E nós temos enfrentado essa geração mais jovem, vocês que são adultos jovens, estou falando da geração de vocês e dos adolescentes de agora também. Nós temos, infelizmente, nos deparado com pessoas jovens que estão intolerantes à frustração, porque na sua educação não receberam muitos nãos. E não receber não pode criar pessoas sem inteligência emocional ou com pouca inteligência emocional, porque são os nãos da vida que nos ensinam mais do que o sim. Porque aquilo que a gente tem que lutar para alcançar, a gente aprende muito mais do que aquilo que vem pronto, de mão beijada, sempre para a gente. Eu gosto de dar o exemplo de um caso de Alexânia, acho que tem mais de ano já que aconteceu isso. O rapaz pediu a moça em namoro, ela não aceitou, ele deu um presente para ela, ela recusou. Ela tem direito, gente, de dizer não pro cara? Ela pode dizer que não quer namorar? Tem. Ela tem direito de dizer que não aceita o presente? Tem. O que aconteceu? Ele arrumou um emprego, trabalhou uns 8 meses para conseguir um dinheiro para comprar uma arma. Quando ele comprou a arma, ele foi lá na escola, na sala de aula que era dele e dela, entrou na sala e descarregou o revólver na cabeça da moça. Por quê? Porque ela disse não. Olha a que nível, a que ponto pode chegar uma mente de um indivíduo que não sabe receber um não como resposta. Isso é muito sério, isso é muito grave. A respeito do raciocínio moral, que é o próximo tópico aqui do nosso livro, eu não vou me ater ao raciocínio moral de novo, gente, porque é a repetição. Nós falamos lá na adolescência sobre essa teoria, até caiu na prova, lembra a questão sobre o Lawrence Kohlberg? Quem foi que criou a teoria de raciocínio moral? A gente discutiu sobre isso. Então, nós não vamos entrar em debate de novo a respeito desse assunto, porque já é um assunto que foi discutido há pouquíssimo tempo. Tem aqui gravado lá das nossas primeiras aulas desse semestre e é muito fácil de entender que o raciocínio moral também vai se desenvolvendo à medida que a gente vai amadurecendo. E aqui, como adulto jovem, a gente já estaria no 3º nível de raciocínio moral,
que é o nível de moralidade pré-convencional. Bom, então se a gente não vai falar de raciocínio moral, do que nós vamos falar agora? Nós vamos falar sobre o desenvolvimento da fé. Assim como Piaget explicou o desenvolvimento cognitivo, Kohlberg explicou o desenvolvimento moral, o James Fowler explicou sobre o desenvolvimento da fé. Antes da gente falar sobre a teoria dele, eu preciso perguntar para vocês o que é fé. Eu não estou falando de religião, essa aula vai respeitar todas as religiões, porque em qualquer religião exige-se fé da pessoa que vai seguir aquela religião. Fé no líder, fé numa entidade, fé num ser superior, fé em Deus, seja qualquer religião, exige-se fé. Eu vou dar mais exemplos da fé cristã, porque é a fé que eu conheço, é a fé que eu tenho. Mas isso não significa que nas outras religiões não existam fé também. O que é fé? Acreditar naquilo que não se vê. Exatamente, Daniela. É a convicção de fatos que eu não vejo. Como que eu tenho certeza que Deus existe? Pela minha fé. Eu não tenho, Deus falou comigo, por isso que eu acredito nele. Gente, mas eu não tenho nenhum áudio para mostrar para vocês que Deus falou comigo. Eu não tenho nenhum vídeo para provar para vocês que ele existe. Não tem, ninguém tem. Então, pela fé, eu nunca vi, eu não tenho provas concretas, mas eu tenho experiência, eu tenho sentimento. Então, essa convicção é chamada de fé, essa capacidade. E o que James Fowler fez? Ele dividiu a nossa fé em estágios, assim como Piaget fez, assim como Kohlberg fez. O Fowler dividiu a nossa fé em estágios. Então, vamos lá. Como que funciona a fé de uma criança de 1 ano e meio, que ela já tem fala, né? 2 anos, até 7 anos. Esse é o primeiro estágio da fé, que é chamado de fé intuitiva projetiva. Então, vamos lá. Estágio 1, fé intuitiva projetiva. O que é esse tipo de fé? Quando nós somos crianças, nós não acreditamos nas coisas sozinhos. Alguém precisa ensinar para a gente. Um pai, uma mãe, tem que levar para a igreja, tem que levar para a comunidade que frequenta, tem que ensinar aquilo que acredita para a criança. Ela não vai desenvolver uma fé sozinha do nada. Então, a criança, ela desenvolve um sentimento chamado confiança. Ela confia no pai e na mãe. Se a mãe disser que existe Papai Noel, ela vai acreditar. Se ela disser que existe Fada do Dente, ela vai acreditar. Coelhinho da Páscoa, ela vai acreditar. Mas, assim como se uma mãe ou um pai disser que existe o Papai do Céu, existe Deus, existe Jesus, ela vai entender que é alguém que existe, que a gente não vê, mas que a gente conversa com ele e ele nos atende. Então a criança, gente, a fé da criança é tão linda, porque eles têm tanta fé, é tão simples, que por isso que Jesus fala que a gente tem que aprender com as crianças, né? Porque se você tiver com uma dor de cabeça e reclamar assim, nossa, com uma dor de cabeça, nossa, a criança vem e fala, mãe, peraí, deixa eu fazer uma oração, Papai do Céu, abençoa minha mãe, faz ela sarar dessa dor de cabeça, amém. Sarou, mãe? Eles já querem assim, ó, no estalar de dedos, que Deus faça aquilo que eles pediram. É um estabelecimento, portanto, de confiança. Estágio 1, fé intuitiva projetiva. Vai dos 2 aninhos até 7 anos e ela é explicada desse jeito. É a capacidade que a criança tem de entender que existe Deus, que existe céu, inferno. Ela entende algumas historinhas e elas pensam em Deus como um ser em que elas podem confiar. É estabelecido na base da confiança. Aí, a gente cresce e aí a fé mítica literal, ela vai mais ou menos dos 7 aos 12 anos. Como que é essa fé dos 7 aos 12 anos?
A criança ela já começa a desenvolver um pouco mais de lógica e as crianças começam a fazer umas perguntas complicadas para a gente, sabe? Elas entendem as historinhas, mas elas argumentam sobre as histórias. Então, por exemplo, quando a gente fala... Cada pessoa, na sua religião, fala sobre a morte e explica sobre a morte de um jeito para a criança, né? Então, dentro da fé cristã, a gente fala que a pessoa que faleceu virou uma estrelinha, foi morar com o papai do céu. E aí, gente, o céu que a criança conhece é esse céu aqui, ó, que tem nuvem. Então, aquelas historinhas em quadrinho que tem o anjinho tocando a harpa sentado na nuvem, a criança entende esse céu desse jeito. Só que aí, quando ela vai crescendo, ela passa para esse estágio 2, ela já assiste um filme que ela vê um foguete ultrapassar essa nuvem e entrar no espaço, e o espaço é infinito. E ela pergunta, então, cadê o céu? Se não é esse céu azul aqui que eu conheço, onde que é o céu? Então, entre 7 e 12 anos, a criança já começa a ter condições de entender um pouco mais essas abstrações. E ela, como que é a relação da criança de 7 a 12 anos com a sua fé? É baseada na crença de um mundo justo, que as pessoas boas merecem o bem, e as pessoas más merecem o mal. Gente, essa crença é infantil, mas tem muito adulto que permanece nessa fé. O que significa isso? A pessoa que acha que quem faz o bem merece só o bem, se a pessoa ficar adulta com esse tipo de fé, e alguém da família dela morre de acidente, morre de assalto, morre de uma doença, ela vai brigar com Deus, ela vai questionar, ela vai falar assim, uai, mas peraí, fulano é tão bom, era uma pessoa tão boa, como que aconteceu uma coisa dessa? Como que foi permitido isso? Fé infantil, fé no estágio 2, mítica literal. Porque quando a gente desenvolve mais a fé, a gente tem um raciocínio um pouco mais complexo. E a gente sabe que não é tão equacional assim. Quem faz o bem, só acontece coisas boas e só acontece coisas ruins com quem pratica o mal. Nós sabemos que não é tão equacional assim. Mas a criança entende assim, até os 12 anos, a fé dela é desse jeito. Gente, as pessoas que têm a fé mítica literal, enquanto adulta, inclusive, mantém esse tipo de fé, elas julgam até os outros. Por exemplo, eu passei por uma situação, há alguns anos atrás, por uma situação muito complicada, que um dos meus filhos ficou internado na UTI por 50 dias, entre a vida e a morte. E aí, uma pessoa que tem esse tipo de fé, adulto, chegou para mim, para o meu marido, e perguntou quem de nós estava em pecado. Porque para o nosso filho estar sofrendo daquele jeito, tinha que ter uma explicação. Alguém tinha que estar em pecado. Pensa, gente, que absurdo. Eu sofrendo, com meu filho quase morrendo, e ainda ter que escutar uma coisa dessa. Fé mítica literal. É baseada nesse conceito de que Deus é justo, e ele dá o bem para quem faz o bem, e ele dá o mal para quem faz o mal. Cuidado, evolui a fé, porque não é simples assim, é bem mais complexo. Entendido até aqui? Vocês estão bem caladinhos? Tá ok? Então, vamos passar para o próximo estágio. O estágio número 3, ele se chama fé convencional. É da adolescência em diante. A maioria das pessoas, cerca de 50% das pessoas, permanecem nessa fé convencional, não crescem além dessa fé convencional. Como que é a fé do adolescente e que muitos adultos permanecem nessa fé? Lembra que lá no capítulo da adolescência nós conversamos que os adolescentes estão em busca de uma identidade, eles querem entender quem eles são, qual é o propósito deles aqui no mundo. Então, aquela criança que seguia o pai na religião dele, que seguia a mãe, que a avó ia com ele para a igreja, agora, quando adolescente, ele não quer seguir só porque alguém manda ele seguir. Ele quer ter uma experiência. Então, ele fala, não, eu quero conhecer as outras religiões.
Eu quero ir na outra igreja, eu quero ir na outra seita, eu quero ir na outra forma de culto, eu quero conhecer esses outros deuses que as outras pessoas têm. Como que eu posso ter certeza que o meu é o certo? E aí, quando essas pessoas têm uma busca e encontram essa resposta através da própria fé, a fé própria se estabelece. Então, ela não está crendo porque alguém mandou, ela está crendo porque ela tem uma experiência. Então, muita gente cresce até aqui, até a fé convencional. É a mais comum. Eu sou de tal religião porque é o lugar que eu me sinto bem, eu acredito em Deus porque Ele já ouviu minha oração, Ele fez isso porque eu pedi, Ele me protege. Esse é o tipo de fé mais comum e muita gente fica só até aqui. Vamos crescer? Estágio número 4, fé individual reflexiva. Que tipo de fé é essa? É uma que os adultos começam a examinar a sua fé, o seu coração, e eles vão ter experiências pessoais independente de uma norma. Já viu quando um jovem, um adulto, tem convicção própria e não interessa se os amigos são de outra religião, se a família é de outra religião, ele tem a própria e ele defende? Então, essa pessoa já tem uma fé individual. Ele escolheu, ele segue porque ele quer e ele tem convicção própria. A quinta fé é o estágio chamado de 5, a fé chamada de conjuntiva, ela é alcançada na meia-idade, que é depois dos 40, assim, mais ou menos. Pessoas de meia-idade, por que tem esse nome, gente? Meia-idade. Nós vamos ver nos próximos capítulos aí o adulto intermediário, que é o meia-idade. Que eu estou enquadrado no meia-idade, né? O que significa meia-idade? É porque hoje em dia as pessoas vivem até 80, 90, 100 anos. Então, quando a gente alcança 40, 50 anos, nós estamos aonde? No meio do caminho. Quando a gente chega no meio do caminho, nós temos a oportunidade de olhar para trás, ver o que a gente já construiu e olhar para frente e vislumbrar uma possibilidade de morte. Sim, é muito mais provável, é muito mais lógico que uma pessoa de meia idade venha a falecer do que uma pessoa jovem ou do que uma criança, se nós estivermos falando de morte natural. Então, por isso que o indivíduo se chama meia-idade, quando ele está vislumbrando que ele pode morrer, ele contempla a morte, mas ele tem um entendimento profundo de aceitação disso. Isso não é doloroso, isso não o amedronta, porque ele tem uma fé que dá força para ele continuar. Esse tipo de fé poucas pessoas alcançam. A fé que nos livra do medo da morte, porque nós temos convicções do que vai acontecer com o nosso futuro espiritual. Então, esse tipo de fé se chama fé conjuntiva. O último tipo de fé, o último estágio, que é o número 6, o James Fowler falou que pouquíssimas pessoas alcançam esse tipo de fé. Ele citou alguns nomes de líderes religiosos. Ele citou o Mahatma Gandhi, o Martin Luther King e a Madre Teresa. O que são esses três ícones? São ícones de religiões diferentes, né? E todos eles foram mártires. Eles têm compromisso. O compromisso deles é tão grande que inspira outras pessoas a seguir esse mesmo caminho. Então, pessoas que abandonam, por exemplo, a própria vida, a vida pessoal. Eu não quero nada para mim, eu quero é para a comunidade. Eu não vou fazer nada pela minha família, eu vou andar pelo mundo falando da minha fé e vou chamar as pessoas para participarem dessa fé, porque essa fé é maravilhosa, eu quero compartilhar com as pessoas. Então, esse tipo de fé se chama fé universalizante, que se alcança na velhice,
essa categoria é muito rara. Aí, gente, o quadro Pesquisa em Ação termina assim com uma pergunta. Em qual tipo de fé, em qual estágio você se enquadra? Não precisa de vocês me responderem, é uma pergunta de reflexão pessoal. Em qual fé vocês se enquadram? E tomara que isso leve vocês a uma reflexão mesmo, né? Porque se você não se enquadrou em nenhum tipo de fé, não é que tem alguma coisa errada, mas o que está faltando, ou por quê, tá? Só uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum complemento? Eu posso continuar? Posso continuar? Tá bom, Sara. Que povo calado esse povo hoje, gente do céu. Bom, o que é o próximo passo aqui que a gente tem que conversar? A respeito do desenvolvimento cognitivo do adulto jovem. Duas coisas muito importantes acontecem nessa fase, que é a entrada do adulto jovem para a faculdade e para o mundo do trabalho. Eu sei que tem alguns jovens que já trabalham desde a adolescência, mas assim, carteira assinada, né, emprego, responsabilidade, bater ponto, 8 horas de trabalho, é agora, adulto que vai fazer isso. E muitas vezes essa transição acontece ao mesmo tempo. O jovem começa a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E isso é uma carga muito grande e alguns jovens sofrem com isso. Por isso que lá atrás, no capítulo de desenvolvimento físico, nós falamos inclusive do estresse que é comum nos jovens universitários. Por quê? Porque tem que trabalhar, tem que estudar, tem que dar conta de tanta coisa, né? Aqui no livro está falando sobre essa entrada para a faculdade, que no mundo de hoje, no mundo moderno, é muito comum. Não era antes não, gente. Quem fazia faculdade não era qualquer pessoa, não. Vocês ainda são uma fatia privilegiada de um percentual muito baixo de pessoas que fazem faculdade. Não são todas as pessoas que têm essa oportunidade. E, inclusive, no livro fala que as matrículas em universidades, elas estão cada vez mais aumentando, cada ano que passa, aumenta. E uma coisa interessante também, as mulheres, antes a faculdade era um lugar para os homens, para os doutores. Hoje, a faculdade é repleta de mulheres. As mulheres conseguiram avançar e hoje em dia também fazem parte desse tipo de atividade acadêmica. E o que é mais interessante, alguns cursos são bem femininos. Quais seriam os cursos bem femininos? Que o público maior é de mulher. Enfermagem, pedagogia, o magistério, né, que é dar aula, a educação, literatura, psicologia, e os cursos mais frequentados por homens, que são chamados de cursos mais masculinos, ainda são os cursos das exatas, que seriam as engenharias, a agronomia, os cursos de ciências mais exatas. Então, a gente sabe que as mulheres têm mais facilidade de comunicação, na grande maioria, exatamente por isso que esses cursos são considerados, cursos que nós citamos, são cursos mais femininos, não é verdade? E aí o livro, gente, traz uma coisa interessante. A adaptação à faculdade. Vocês aí do pessoal do primeiro período podem falar melhor do que todo mundo. A adaptação à faculdade é difícil. Sair do mundo do ensino médio e entrar num campus universitário é um mundo muito grande, é um mundo muito diferente. Imaginem quem tem que vir de outra cidade, morar em Anápolis, por exemplo, sozinho. Eu já atendi no meu consultório várias pessoas, jovens universitários, que estão em processo de depressão.
Por quê? Porque abandonou a família em outra cidade, em outro estado. Às vezes é um lugar muito longe, só consegue visitar essa família nas férias. Não dá, mesmo se for um feriado prolongado como Semana Santa ou Carnaval, não dá para ir, porque talvez a passagem é cara, o tempo não dá, às vezes é um dia de ida, um dia de volta, vai ficar só um dia lá, não compensa. Então, eu já atendi uma moça que ela estava para abandonar o curso que ela estava fazendo por causa disso. E aí ela procurou ajuda no consultório psicológico, né? Qual que era o relato dela? Que ela antes vivia em família, então ela tinha alguém para sentar e conversar, sentar e comer. Ela chegava em casa, a comida às vezes já estava pronta. Agora não, é tudo por conta dela. Uma autonomia que exigiu muito dela. Cuidar da própria limpeza da casa, da própria roupa, da própria comida, das compras, pagar as contas que tem, boletos, né? Água, energia, internet, estudar para a faculdade. E aí, gente, o medo é tão grande, porque ela era de uma cidade pequena e veio para Anápolis e ela achou aqui grande. O medo de veicular era tão grande que, sabe o que ela conhecia? A kitnet dela, a faculdade e o VIP, que era onde ela fazia compra, só. O shopping que ela conhecia era só o Ano Shopping. Aí eu expliquei para ela que tem outro shopping, não é grande demais não, mas é maiorzinho que o Ano Shopping. Não conhecia. Perguntei se ela conhecia o Parque Ipiranga. Ela não conhecia. Não vem aqui não, mastigando não. Ela não conhecia o Parque Ipiranga. Sabe o que como é sofrido para esses estudantes, gente? Não ter família, não ter apoio. É o que a gente chama de rede de apoio. E aí, o meu desafio para vocês que estão começando o curso de psicologia, principalmente quando nós retornarmos para o curso presencial, né? Convide um colega para conhecer sua casa, para almoçar, tomar uma refeição com você. Pergunta quem que é o colega que mora aqui em Anápolis, que é de outra cidade. Vai passar o feriado aqui sozinho em casa? Não conheço nada, não conheço ninguém. Não, vamos fazer alguma coisa junto. Vamos no cinema juntos, vamos um passeio junto. Dorme lá em casa, cara, sabe? Essa confraternização, essa rede de apoio que as pessoas... A Sandy pedindo para a Audrey chamar ela para beber. Não, Sandy, não é para convidar para beber. É para convidar para comer e é para convidar para passear. Não aproveita a situação não, Sandy. Então, é muito importante vocês da psicologia darem esse apoio. Sabe que nome que eu dou a isso? Apadrinhamento. Apadrinhe um novo universitário. Um jovem universitário, uma jovem universitária que está sozinha, que está longe da família, que não conhece a cidade. Ensina como transitar, às vezes acha que é muito longe, que é difícil, é tudo tão pertinho. Então, seria um ponto de apoio muito importante vocês tomarem esse tipo de atitude em relação às pessoas novatas da faculdade, tá? À medida do possível, façam isso, adotem um jovem universitário. Vou fazer a campanha, não é Aspan, como é que ia chamar a minha campanha, gente? Não é adote um cachorrinho, é adote um universitáriozinho. A Márcia disse que é boa nisso, ela vai apadrinhar alguém. Legal, Márcia. Pessoal, vai acabar aqui, eu vou voltar para a gente fazer o encerramento, que falta só um pedacinho para encerrar, mas eu não vou correr nesse último minutinho não, tá? Então eu vou encerrar e a gente volta só mais uma vez, combinado? Eu tenho 20 aqui comigo, então vou esperar todos 20. Até!